Olá, amiguinhos! Aqui você aprende lindas histórias da Bíblia de forma divertida. Vamos lá! Filipe e o Eunuco. Olá, pequenos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Pequenos Heróis da Bíblia. Hoje vamos conhecer a história de Filipe e o Eunuco. Uma história cheia de ensinamentos sobre como Deus nos guia, como o Espírito Santo nos mostra o caminho e como é importante compartilhar as boas novas de Jesus com todos. Prepare-se para uma aventura de fé, obediência e transformação. Quem era Filipe? Depois que Jesus subiu ao céu, os discípulos continuaram pregando o Evangelho. A igreja crescia e muitas pessoas criam em Jesus. Filipe era um desses homens cheios do Espírito Santo. Ele era um dos 7 escolhidos para ajudar os apóstolos. Assim como Estevão, Filipe anunciava Jesus com alegria e fazia milagres. Por onde passava, muitas pessoas eram curadas e libertas. Mas um dia, Deus tinha uma missão especial e diferente para ele. O chamado do anjo. O anjo do Senhor falou a Filipe e disse: levante-se e vá para o sul, para o caminho que desce de Jerusalém a Gaza. A Bíblia destaca que esse era um caminho deserto. Filipe poderia ter pensado: mas por que eu iria para um lugar vazio? Lá não tem ninguém para ouvir a mensagem. Mesmo assim, ele obedeceu, sem questionar. E é aí que a aventura começa. O encontro com o eunuco, enquanto Filipe caminhava, encontrou uma carruagem passando pela estrada. Dentro dela estava um homem muito importante, um eunuco etíope, alto oficial da rainha da Etiópia. Candace, ele cuidava de todos os tesouros da rainha. Era um homem poderoso e respeitado. Esse eunuco tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus e estava voltando para sua terra. Enquanto viajava, lia em voz alta um pergaminho do profeta Isaías, a ordem do Espírito Santo. O Espírito Santo disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Filipe correu até a carruagem e ouviu o homem lendo. Ele lia justamente o trecho de Isaías que falava sobre o servo de Deus que sofreria em silêncio. Sendo levado como uma ovelha ao matadouro, Filipe perguntou: o senhor entende o que está lendo? O eunuco respondeu: como posso entender se ninguém me explicar? Então, ele convidou Filipe para subir na carruagem e se sentar ao seu lado. A explicação de Filipe, o eunuco perguntou a Filipe: de quem o profeta está falando? É dele mesmo ou de outra pessoa? Então, começando por aquele trecho da escritura, Filipe anunciou as boas novas de Jesus. Ele explicou que Isaías estava profetizando sobre Jesus Cristo, que ele seria rejeitado, que sofreria em silêncio, que morreria pelos pecados do povo, mas que também traria salvação e vida eterna. O coração do eunuco ficou cheio de alegria e esperança. O batismo do eunuco, enquanto viajavam, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe respondeu que, se ele cria de todo o coração em Jesus, nada o impediria. E o eunuco declarou: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, os dois desceram até a água, e Filipe o batizou. Foi um momento incrível de fé e entrega. O Espírito leva Filipe logo depois do batismo. O Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. Mas o eunuco seguiu viagem, cheio de alegria. Filipe, por sua vez, apareceu em outra cidade chamada Azoto e continuou pregando o Evangelho em todos os lugares por onde passava. A lição da história, pequenos heróis. O que aprendemos com Filipe e o eunuco? Que precisamos estar sempre prontos para obedecer à voz de Deus, mesmo quando não entendemos o motivo. Que o Espírito Santo nos guia para falar de Jesus às pessoas certas, na hora certa. Que a Bíblia é a palavra de Deus, e às vezes precisamos de ajuda para entendê-la melhor. E que a fé em Jesus transforma corações e nos enche de alegria verdadeira. Aplicação para nossas vidas, assim como Filipe. Podemos ser usados por Deus para falar de Jesus a alguém. Às vezes, pode ser um amigo da escola, alguém da família, ou até mesmo alguém que nem conhecemos bem. O importante é estarmos prontos para obedecer e compartilhar o amor de Cristo. E como o eunuco, devemos ter um coração aberto para aprender da palavra de Deus
e aceitar Jesus de todo o coração. Quando fazemos isso, experimentamos uma alegria que nunca acaba. Conclusão. E aí, pequenos heróis, gostaram dessa história emocionante de Filipe e o eunuco? Que possamos aprender a ser obedientes como Filipe e a ter um coração disposto como o eunuco. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias bíblicas cheias de fé, coragem e amor. Até a próxima, pequenos heróis da Bíblia! Gostou? Para não perder as próximas histórias, se inscreva no canal e ative o sininho.